A garota pediu demissão, e o milionário disse: "Antes preciso de uma última coisa sua." Ela estava pronta para ir embora e esquecer tudo, mas ele trancou a porta, olhou em seus olhos e disse: "Você não pode sair, antes de me dar seu coração. Inscreva-se no canal para descobrir o que aconteceu naquela última noite." O relógio na parede do escritório marcava 18h47, quando Carolina Oliveira finalmente encontrou coragem para bater na porta de vidro fumê da sala de Leonardo Almeida. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma folha de papel dobrada, sua carta de demissão, escrita e reescrita pelo menos 10 vezes na última semana. "Entre!" veio a voz grave e autoritária que ela conhecia tão bem depois de 5 anos trabalhando como sua assistente executiva. Carolina empurrou a porta e encontrou Leonardo debruçado sobre pilhas de contratos, os óculos de leitura empoleirados no nariz, o cabelo castanho levemente desalinhado, um sinal raro de que ele estava realmente concentrado. O terno cinza caro estava impecável como sempre, mas a gravata azul marinho estava ligeiramente afrouxada. "Preciso falar com você", disse Carolina tentando manter a voz firme. Leonardo levantou os olhos dos documentos e Carolina sentiu aquele aperto familiar no peito. Mesmo depois de todos esses anos, os olhos verdes dele ainda tinham o poder de fazê-la esquecer momentaneamente o que ia dizer. Aos 35 anos, Leonardo Almeida era o tipo de homem que chamava a atenção onde quer que fosse. Alto, elegante, com um sorriso que aparecia raramente, mas que, quando surgia, era devastador. "Sente-se", ele disse, tirando os óculos e se recostando na cadeira de couro italiano. "Pelo seu tom, imagino que seja algo importante." Carolina tomou o lugar na cadeira em frente à mesa de mogno, a mesma onde havia se sentado centenas de vezes para discutir agenda, contratos e viagens de negócios. Mas desta vez era diferente. Desta vez, estava ali para encerrar tudo. "Estou pedindo demissão", disse sem rodeios, estendendo a carta. Leonardo ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Lá fora, o trânsito da Avenida Paulista murmurava através das janelas do 40º andar, e as luzes da cidade começavam a se acender na penumbra do final de tarde paulistano. "Posso saber o motivo?" perguntou ele, pegando a carta, mas sem abri-la. Carolina respirou fundo. Havia ensaiado essa conversa tantas vezes, mas agora, diante dele, as palavras pareciam fugir. "Preciso crescer profissionalmente. Sinto que estou estagnada aqui." "Estagnada?" Leonardo arqueou uma sobrancelha. "Carolina, você é a melhor assistente que já tive. Gerencia minha agenda melhor que eu mesmo, conhece todos os meus contatos, sabe exatamente como gosto que as coisas sejam feitas." "Exatamente", ela o interrompeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Sei como você gosta do café, expresso duplo, sem açúcar. Sei que você prefere reuniões pela manhã e que detesta ser interrompido quando está analisando contratos. Sei que você usa gravata azul quando quer impressionar investidores e que sempre pede o mesmo prato no fazano. Mas e eu, Leonardo? O que você sabe sobre mim?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Leonardo abriu a boca como se fosse responder, mas fechou novamente. Carolina viu a confusão em seus olhos e sentiu uma pontada de dor no peito. "Eu sei que você é eficiente", ele disse finalmente, mas sua voz soou hesitante. "Eficiente", repetiu Carolina, um sorriso triste curvando seus lábios. "É isso que sou para você depois de 5 anos, uma funcionária eficiente." Leonardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela panorâmica, as mãos nos bolsos da calça. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som distante do trânsito e o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. "Você sabe que preciso de você aqui", disse ele sem se virar. "Não, Leonardo, você precisa de uma assistente. Qualquer pessoa competente pode fazer o que eu faço." "Não é verdade." "É sim." Carolina se levantou também, a carta de demissão ainda sobre a mesa. "E nós dois sabemos disso." Leonardo finalmente se virou para encará-la. Havia algo diferente em seu olhar, uma vulnerabilidade que Carolina raramente havia visto. "O que posso fazer para que você mude de ideia?" A pergunta a pegou de surpresa. Durante todos esses anos, Leonardo nunca havia demonstrado que sua presença era realmente importante além do aspecto profissional. "Nada",
disse ela suavemente. Minha decisão já está tomada. Leonardo permaneceu em silêncio por longos minutos, o olhar fixo na carta de demissão sobre sua mesa. Carolina observou as expressões se alternarem em seu rosto. Surpresa, frustração e algo que ela não conseguia identificar completamente. Há quanto tempo você está pensando nisso? Perguntou ele finalmente. Alguns meses. Mentiu Carolina. Na verdade, a ideia havia se cristalizado apenas nas últimas semanas, especialmente depois de presenciar mais um dos relacionamentos superficiais dele chegando ao fim. Cláudia, a modelo, havia sido substituída por Fernanda, a advogada, que por sua vez havia dado lugar a Patrícia, a arquiteta. Todas lindas, todas inteligentes, todas temporárias. E já tem outro emprego em vista? Não, admitiu ela. Mas tenho algumas economias. Posso me dar ao luxo de procurar algo que realmente me realize. Leonardo voltou para trás da mesa, mas não se sentou. Em vez disso, apoiou as mãos na superfície de mogno e a encarou diretamente. Preciso de você para mais uma coisa, disse, e havia uma urgência em sua voz que fez Carolina franzir o senho. Leonardo, por favor, me escute. Ele ergueu uma mão. Lembra do projeto do resort em Gramado? Aquele que estamos negociando há meses? Carolina assentiu. Como poderia esquecer? Havia organizado dezenas de ligações, enviado incontáveis e-mails e preparado relatórios extensos sobre o Hotel Vista da Serra, uma propriedade histórica que a família Schneider possuía há 3 gerações. A reunião final será na próxima semana. É o maior negócio da minha carreira, Carolina. 80 milhões de reais. Sei disso. Já organizei sua viagem, lembra? Vou na segunda-feira de manhã, retorno na quarta. Não. Leonardo balançou a cabeça. Mudou tudo. O velho Schneider quer que eu passe uma semana lá. Quer me mostrar pessoalmente cada canto do resort, conhecer minha visão para o projeto. É uma espécie de ritual familiar deles. Carolina suspirou. Posso remarcar seus compromissos da semana. Não será problema. Você não entendeu. Leonardo deu a volta na mesa e ficou de pé diante dela. Ele quer conhecer minha equipe, especificamente a pessoa que cuidará dos detalhes administrativos da transição. Ele é old school, Carolina. Acredita que os negócios se fazem olho no olho, com aperto de mão e confiança mútua. O coração de Carolina começou a bater mais rápido. O que você está sugerindo? Preciso que você venha comigo para Gramado, como minha consultora executiva. Leonardo, eu acabei de entregar minha carta de demissão. Eu sei, mas estou pedindo como um favor pessoal. Uma semana, Carolina. Apenas uma semana. E depois você estará livre para seguir seu caminho. Carolina olhou para o homem à sua frente. O homem por quem havia se apaixonado silenciosamente ao longo dos anos, que nunca a viu como mais do que uma funcionária eficiente. A tentação de aceitar era enorme, mas também aterrorizante. Por que isso é tão importante para você? Perguntou ela. Leonardo hesitou, passando a mão pelos cabelos. Porque sem você, eu me sinto perdido. Nos negócios, acrescentou rapidamente. Você conhece meu estilo, sabe como penso, antecipa minhas necessidades. Com outra pessoa posso cometer erros que custem o negócio. Você está sendo dramático. Estou sendo honesto. Os olhos verdes dela a encararam intensamente. 80 milhões, Carolina. É dinheiro suficiente para expandir a empresa, criar novos projetos, gerar centenas de empregos, mas preciso fechar esse negócio primeiro. Carolina sentiu-se dividida. Parte dela queria aceitar, queria ter mais tempo ao lado dele, mesmo que fosse apenas profissionalmente. Mas a parte racional sabia que seria uma tortura. Uma semana inteira fingindo que não sentia nada, mantendo a fachada profissional enquanto por dentro seu coração se despedaçava. E depois? Perguntou ela. Depois dessa semana você simplesmente me deixa ir. Se for isso que você quiser, sim. Sem tentar me convencer a ficar? Leonardo demorou para responder. Sem tentar te convencer a ficar. Carolina olhou pela janela, vendo as luzes de São Paulo se espalharem até o horizonte. Uma semana em Gramado, uma semana longe da rotina, dos arranha-céus, da constante lembrança de que era apenas mais uma funcionária na vida dele. Você vai dobrar meu salário dessa semana, disse ela finalmente. Triplicar, retrucou ele imediatamente, e quero uma suíte separada no hotel. Claro,
E depois dessa semana, nada de ligações, e-mails ou tentativas de me fazer voltar. Leonardo assentiu, embora algo em seus olhos sugerisse relutância. Está bem, disse Carolina imediatamente, se questionando se não havia cometido o maior erro de sua vida. Uma semana. E depois, cada um segue seu caminho. Leonardo sorriu, um sorriso genuíno que fez o coração dela disparar. Obrigado, Carolina. Você não vai se arrepender. Mas enquanto ela saía do escritório, Carolina teve a forte sensação de que arrependimento seria a menor de suas preocupações. Na manhã seguinte, Carolina chegou ao escritório 1 hora mais cedo que o habitual. O prédio ainda estava silencioso, com apenas alguns seguranças e funcionários da limpeza nos corredores. Ela precisava organizar a agenda de Leonardo para a semana em Gramado. E, mais importante, tentar entender o que havia se metido a fazer. Sentada em sua mesa, com uma xícara de café fumegante ao lado do computador, ela abriu os arquivos sobre o Hotel Vista da Serra. As fotos mostravam um complexo impressionante. Arquitetura europeia clássica em meio à paisagem serrana gaúcha, jardins meticulosamente cuidados e uma vista panorâmica de tirar o fôlego das montanhas. Chegou cedo hoje. A voz de Leonardo a fez pular na cadeira. Ele estava parado na entrada da sala, com um café na mão e uma expressão mais relaxada do que Carolina havia visto em semanas. Preciso organizar tudo para a viagem, disse ela, tentando soar profissional. E também arranjar uma substituta temporária para cuidar das coisas aqui. Leonardo se aproximou de sua mesa, o aroma do perfume dele, uma mistura de cedro e bergamota, fazendo Carolina se sentir ligeiramente tonta. Já pensei nisso. A Juliana, da filial de Campinas, pode cobrir os compromissos essenciais. Ela é competente. Mas não me conhece seu estilo de trabalho, observou Carolina. Exatamente por isso preciso de você em Gramado. Ele sorriu. Falei com o Schneider ontem à noite. Ele ficou muito satisfeito em saber que você nos acompanhará. Disse que sempre soube reconhecer pessoas de confiança. Carolina sentiu um calafrio. Ele falou sobre mim? Aparentemente, sua reputação o precede. O advogado dele mencionou como você foi eficiente nas negociações preliminares, sempre com todas as informações corretas e na hora certa. Era estranho saber que alguém a havia notado quando ela sempre se sentia invisível. Carolina voltou sua atenção ao computador, tentando ignorar a proximidade de Leonardo. Sobre a hospedagem, disse ela, mantendo os olhos na tela. Consegui 2 suítes no próprio hotel. A presidencial para você e a executiva para mim, em andares diferentes. Perfeito. Leonardo puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, tão perto que Carolina podia sentir o calor emanando de seu corpo. Quero que você saiba que realmente aprecio isso, Carolina. Sei que não foi uma decisão fácil. Ela finalmente o encarou e se arrependeu imediatamente. Os olhos verdes dele tinham uma intensidade que a fazia esquecer de respirar. É apenas trabalho, disse ela, mais para si mesma do que para ele. É? A pergunta saiu suave, quase sussurrada, e Carolina sentiu seu coração acelerar. Antes que pudesse responder, a porta do elevador se abriu e Marcos, o sócio minoritário de Leonardo, entrou na sala. Bom dia, pessoal, disse ele, aparentemente alheio à tensão no ar. Leonardo, preciso falar com você sobre o projeto de Alphaville. Leonardo se afastou da mesa de Carolina, o momento quebrado. Claro, minha sala em 5 minutos. Quando os 2 homens se afastaram, Carolina respirou fundo, tentando acalmar os nervos. 1 semana. Apenas 1 semana e tudo estaria acabado. O restante do dia passou em uma correria de preparativos. Carolina cancelou e remarcou compromissos, brifou Juliana sobre as responsabilidades temporárias e preparou todos os documentos necessários para a viagem. À tarde, recebeu um e-mail de Herr Schneider, o patriarca da família que controlava o hotel, com o itinerário detalhado da semana. Tour completo das instalações na segunda-feira, reunião com a equipe de gestão na terça, análise financeira na quarta, discussão dos termos finais na quinta e, se tudo corresse bem, assinatura do contrato na sexta-feira. Às 18 horas, quando finalmente estava pronta para ir embora, Leonardo apareceu em sua mesa novamente. Como estão os preparativos? Tudo organizado. Nosso voo sai segunda-feira às 7 da manhã. O carro nos buscará às 5:30. Excelente. Ele hesitou por um momento.
Carolina, há uma coisa que preciso te contar sobre essa viagem. O tom de sua voz fez Carolina olhar para ele com atenção. O que é? O Schneider. Ele tem algumas ideias antiquadas sobre negócios. Acredita muito em tradição familiar, valores conservadores. Pode ser que ele interprete nossa parceria profissional de forma diferente. Carolina franziu o senho. Como assim? Pode assumir que somos mais do que colegas de trabalho. O sangue de Carolina gelou. Leonardo, se você está sugerindo que eu finja ser sua namorada... Não. Ele ergueu as mãos rapidamente. Não estou sugerindo isso. Estou apenas te avisando que ele pode fazer suposições. E se fizer, talvez seja melhor não corrigir imediatamente. Pelo menos até fecharmos o negócio. Carolina se levantou da cadeira, furiosa. Você não pode estar falando sério. Carolina, 80 milhões. Não me importa se fossem 800 milhões. Sua voz subiu, ecoando pela sala vazia. Eu não sou um acessório que você pode usar para impressionar clientes. Leonardo passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Não é isso. Você não entende. O Schneider é da velha escola. Ele valoriza estabilidade e compromisso. Se ele achar que tem uma parceira de confiança... Uma parceira? Carolina riu amargamente. É assim que você me vê? Como uma ferramenta para seus negócios? Não. A voz dele ficou baixa, quase vulnerável. Não é assim que eu vejo você. Então como? A pergunta ficou suspensa entre eles. Leonardo a encarou por longos segundos como se estivesse lutando com as palavras. Eu não sei como responder a isso. A honestidade brutal da resposta doeu mais do que Carolina esperava. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu ao elevador. Carolina, espere. Ela parou, mas não se virou. O que, Leonardo? Você ainda vai comigo para Gramado? Carolina fechou os olhos, se odiando pela resposta que estava prestes a dar. Sim, mas apenas pelo trabalho. E se o Sr. Schneider fizer qualquer suposição sobre nós, você a corrigirá imediatamente. Entendido? Entendido. Só quando as portas do elevador se fecharam, Carolina permitiu que as lágrimas caíssem. Segunda-feira, chegou com uma chuva fina e persistente que deixava São Paulo ainda mais cinzenta. Carolina havia dormido mal, oscilando entre a ansiedade pela viagem e a raiva pela sugestão insinuada de Leonardo na sexta-feira. Ainda assim, às 5:30 em ponto, ela estava na portaria de seu prédio com uma mala pequena e o laptop, vestindo um conjunto social azul marinho que a fazia se sentir mais confiante. O carro chegou pontualmente e Leonardo já estava no banco de trás, mexendo no celular. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, oferecendo um sorriso hesitante. Bom dia. Dormiu bem? Bem o suficiente, mentiu Carolina, acomodando-se no lado oposto do banco. A viagem até o aeroporto foi feita em silêncio tenso, quebrado apenas pelas ligações de trabalho de Leonardo e pelo som da chuva no vidro. No aeroporto de Congonhas, enquanto esperavam o embarque na sala VIP, Leonardo tentou puxar conversa. Já esteve em Gramado antes? Uma vez quando era criança, com meus pais. Carolina não tirou os olhos da revista que fingia ler. É uma cidade linda, especialmente nesta época do ano, com o clima mais fresco. Leonardo suspirou. Carolina, sobre o que conversamos na sexta... Não quero falar sobre isso. Ela o interrompeu, finalmente o encarando. Estou aqui profissionalmente. Vamos manter assim. O voo foi tranquilo, com Leonardo trabalhando em contratos e Carolina revisando os documentos sobre o hotel. 2 horas depois aterrissavam no aeroporto de Canela, onde um motorista os aguardava com uma placa com seus nomes. A viagem até Gramado foi uma revelação. Mesmo através das janelas do carro, Carolina pode ver a transformação da paisagem. As construções urbanas dando lugar a casas em estilo europeu, jardins floridos e, ao longe, as montanhas cobertas de pinheiros. O ar era visivelmente mais limpo e a temperatura bem mais amena que São Paulo. Impressionante, murmurou ela sem pensar. Não é? Leonardo sorriu e, por um momento, a tensão entre eles diminuiu. Imagino como deve ser acordar todos os dias com essa vista. O Hotel Vista da Serra superou todas as expectativas de Carolina. Localizado no ponto mais alto da cidade, o complexo era uma obra de arte arquitetônica, fachada em pedra e madeira,
jardins impecavelmente cuidados e uma vista panorâmica que abrangia toda a Serra Gaúcha. Na recepção foram recebidos por Klaus Schneider, neto do patriarca, um homem de cerca de 40 anos com cabelos loiros e olhos azuis, típicos da colonização alemã. Herr Almeida, que prazer recebê-lo finalmente, disse Klaus em português com leve sotaque alemão, estendendo a mão para Leonardo. E esta deve ser a famosa senhorita Oliveira. Carolina sentiu o rosto corar quando Klaus beijou sua mão em um gesto cortês, mas antiquado. O prazer é nosso, Herr Schneider, respondeu Leonardo. Carolina tem sido fundamental em todas as negociações. Vovô está ansioso para conhecê-los, mas primeiro deixem-me mostrar seus aposentos. A suíte presidencial de Leonardo ficava no último andar, com uma varanda privativa que oferecia vista para as montanhas. A suíte executiva de Carolina, 2 andares abaixo, era menor, mas igualmente elegante, decorada em tons de creme e dourado, com uma janela que dava para os jardins do hotel. O jantar será às 20 horas no restaurante principal, informou Klaus. É quando vocês conhecerão meu avô. Ele insistiu em preparar um menu especial. Quando ficaram sozinhos no corredor, Leonardo se virou para Carolina. 2 horas para se instalar. Que tal nos encontrarmos no bar às 19h30? Carolina assentiu, ainda impressionada com a beleza do lugar. Certo. E Leonardo? Sim? Vamos fazer um bom trabalho aqui. Pela primeira vez em dias, ele sorriu genuinamente. Vamos sim. Carolina fechou a porta de sua suíte e se encostou nela, respirando fundo. A vista da janela era hipnotizante. Jardins que se estendiam até onde a vista alcançava, montanhas azuladas ao fundo e um céu que começava a adquirir tons dourados do final da tarde. Enquanto desfazia a mala, Carolina não pôde evitar pensar que talvez aquela semana não fosse tão terrível assim. O lugar era mágico, o trabalho seria interessante e depois, ela finalmente seria livre para começar uma nova vida. O que ela não podia imaginar era como os próximos dias mudariam tudo o que pensava saber sobre Leonardo Almeida e sobre si mesma. Carolina escolheu um vestido preto simples, mas elegante para o jantar, prendeu os cabelos em um coque baixo e aplicou uma maquiagem discreta. Às 19h30 em ponto, desceu ao bar do hotel, um ambiente aconchegante com lareira acesa e vista para os jardins iluminados. Leonardo já estava lá, sentado em uma poltrona de couro, com um copo de uísque na mão. Ele havia trocado o terno por uma combinação mais casual, calça social escura e camisa branca sem gravata, os primeiros botões desabotoados. Quando a viu aproximar, se levantou imediatamente. Você está linda, disse ele, e Carolina notou uma sinceridade em sua voz que a pegou desprevenida. Obrigada, respondeu ela, sentindo o rosto esquentar. É um lugar impressionante. Não é o lugar, murmurou Leonardo. Mas antes que Carolina pudesse perguntar o que ele quis dizer, Klaus Schneider apareceu. Prontos para conhecer o coração e a alma deste hotel? Perguntou ele sorrindo. Meu avô está ansioso para recebê-los. O restaurante principal era uma elegante sala com janelas do chão ao teto, mesas dispostas de forma a garantir privacidade e uma decoração que misturava a tradição alemã com toques brasileiros. Em uma mesa reservada no canto mais aconchegante do salão, um senhor de cabelos brancos e porte distinto se levantou para recebê-los. Hermann Schneider tinha 82 anos, mas sua postura ereta e o aperto de mão firme revelavam uma vitalidade impressionante. Seus olhos azuis, iguais aos do neto, brilhavam com inteligência e curiosidade. Herr Almeida, disse ele em português fluente, finalmente nos conhecemos pessoalmente, e esta encantadora jovem deve ser sua parceira. Carolina sentiu Leonardo hesitar ao lado dela e rapidamente estendeu a mão. Carolina Oliveira, Sr. Schneider, é uma honra conhecê-lo. A honra é minha cara. O velho pegou sua mão e a beijou delicadamente. Klaus me contou muito sobre sua eficiência e dedicação. Uma mulher de negócios impressionante, pelo que ouvi. Durante o jantar, uma sequência de pratos da culinária alemã adaptada ao paladar brasileiro, Hermann contou a história do hotel. Como seu pai havia chegado ao Brasil em 1920, como a família havia construído o negócio do nada, superando crises econômicas e mudanças sociais. Sabe, Herr Almeida,
disse o patriarca enquanto saboreavam um Apfelstrudel caseiro. Construir um negócio familiar não é apenas sobre dinheiro. É sobre legado, tradição, pessoas em quem se pode confiar completamente. Entendo perfeitamente, respondeu Leonardo. É exatamente essa filosofia que pretendo manter se assumir o hotel. Se? Herman arqueou uma sobrancelha. Ainda há dúvidas? Não da minha parte, Leonardo se apressou em dizer. Mas imagino que o senhor queira ter certeza de que está fazendo a escolha certa. O velho sorriu, seus olhos se voltando para Carolina. E você, minha cara? Qual sua opinião sobre esse empreendimento? Carolina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Respirou fundo antes de responder. Acredito que o Sr. Almeida tem uma visão respeitosa para o hotel. Ele entende que alguns lugares têm uma alma que precisa ser preservada, não apenas transformada. Herman assentiu approvingly. Muito bem dito. E vocês dois trabalham juntos há muito tempo? 5 anos, respondeu Carolina. 5 anos, repetiu o patriarca pensativo. Tempo suficiente para conhecer verdadeiramente uma pessoa, para saber se ela é confiável, leal, se está disposta a ficar ao seu lado nos momentos difíceis. Carolina sentiu seu coração acelerar. Havia algo na forma como Herman falava que sugeria que ele não estava se referindo apenas a negócios. Carolina é excepcional, disse Leonardo, sua voz ligeiramente rouca. Não consigo imaginar trabalhar sem ela. Ah, Herman sorriu. Então, é sério entre vocês dois. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina sentiu o sangue subir ao rosto, enquanto Leonardo parecia ter perdido a capacidade de falar. Vovô, Klaus interveio delicadamente. Talvez devêssemos... Não há nada de errado em perguntar, disse Herman rindo. Na minha época as pessoas eram mais diretas sobre essas coisas, mas posso ver pela reação de vocês que é um tópico delicado. Senhor Schneider, Carolina finalmente encontrou sua voz. Nós somos parceiros. Leonardo a interrompeu suavemente, em todos os sentidos da palavra. A ambiguidade da resposta fez Herman sorrir ainda mais amplamente. Excelente. Sempre soube que os melhores negócios são feitos entre pessoas que se respeitam e confiam mutuamente. E quando há amor envolvido, ele fez uma pausa dramática. Bem, isso torna tudo ainda mais sólido. Pelo resto do jantar, a conversa fluiu mais facilmente, com Herman contando histórias sobre os primeiros anos do hotel e fazendo perguntas sobre os planos de Leonardo para futuras renovações. Mas Carolina mal conseguiu se concentrar, ainda processando a palavra amor e a forma como Leonardo havia escolhido não corrigir as suposições do patriarca. Quando finalmente se despediram, já passava das 22 horas. Amanhã começaremos o tour completo, disse Klaus. Às 9 da manhã no saguão principal. Estaremos lá, assegurou Leonardo. No elevador, subindo para seus respectivos andares, o silêncio era quase palpável. Quando chegaram ao andar de Carolina, ela se virou para sair, mas Leonardo segurou seu braço gentilmente. Carolina, sobre o que aconteceu lá embaixo, você não corrigiu a impressão dele, disse ela, evitando seus olhos. Eu sei. Por quê? Leonardo demorou para responder, sua mão ainda em seu braço. Porque talvez não fosse completamente incorreta. O coração de Carolina parou. O que você quer dizer? Boa noite, Carolina, disse ele suavemente, soltando seu braço. As portas do elevador se fecharam, deixando Carolina sozinha no corredor, com o coração batendo descompassado e 1000 perguntas ecoando em sua mente. Carolina mal conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Talvez não fosse completamente incorreta. O que ele quis dizer com isso? E por que, depois de 5 anos, estava dizendo essas coisas justamente quando ela havia decidido sair de sua vida? Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir e decidiu explorar os jardins do hotel. Vestiu um jeans, uma blusa de lã e tênis confortáveis, pegou uma xícara de café no room service e saiu para caminhar. O ar matinal de Gramado era revigorante, com um frio gostoso que fazia Carolina puxar a blusa mais para perto do corpo. Os jardins eram ainda mais impressionantes à luz do dia. Caminhos de pedra serpenteando entre canteiros de flores coloridas, bancos estrategicamente posicionados para aproveitar as melhores vistas, e ao fundo,
as montanhas cobertas por uma névoa matinal que parecia saída de um conto de fadas. Carolina estava sentada em um banco próximo ao lago artificial, observando os patos nadando tranquilamente, quando ouviu passos atrás de si. Pensei que poderia encontrá-la aqui. Ela se virou e viu Leonardo se aproximando, também vestido casualmente. Jeans, suéter azul marinho e uma expressão que misturava determinação e nervosismo. Não conseguia dormir, admitiu ela, fazendo espaço no banco para que ele se sentasse. Nem eu. Leonardo se acomodou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Carolina, precisamos conversar sobre ontem à noite. Precisamos mesmo? Ela continuou olhando para o lago. Não seria mais fácil fingir que não aconteceu nada? Seria. Mas eu não quero mais fingir. O tom de sua voz fez Carolina finalmente olhá-lo. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Fingir o quê, Leonardo? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Fingir que você é só minha assistente. Fingir que não noto como você sempre sabe exatamente o que preciso antes mesmo de eu pedir. Fingir que não observo como você torce o nariz quando está concentrada ou como seus olhos brilham quando você ri de verdade. O coração de Carolina começou a bater mais rápido. Fingir que não sinto um aperto no peito toda vez que vejo você conversando com outros homens no escritório, continuou Leonardo. Fingir que a ideia de você saindo da minha vida não me aterroriza. Leonardo, deixa eu terminar, por favor. Ele se virou no banco para encará-la completamente. Eu sei que fui um idiota. Durante todos esses anos eu me convenci de que manter distância era o mais profissional, o mais correto. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de quê? De estragar tudo, de perder você, de descobrir que o que eu sentia não era correspondido e tornar nossa relação de trabalho impossível. Leonardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Carolina sabia que ele fazia quando estava nervoso. Então mantive você a uma distância segura, tratando-a como minha funcionária perfeita, quando na verdade o quê? Na verdade, eu me apaixonei por você há muito tempo e fui covarde demais para admitir. As palavras ficaram suspensas no ar matinal, misturando-se com o som suave da água e o canto dos pássaros. Carolina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Você está falando sério? Completamente. Leonardo alcançou sua mão, entrelaçando os dedos. E eu sei que não tenho o direito de dizer isso agora, depois de você ter pedido demissão, depois de ter sido tão cego durante todos esses anos. Mas quando Herman assumiu ontem que éramos um casal, eu percebi que não queria corrigi-lo porque, no fundo, era exatamente isso que eu queria que fôssemos. Carolina olhou para suas mãos entrelaçadas, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Por que agora, Leonardo? Por que está me dizendo isso agora? Por que não posso deixar você ir embora sem que saiba a verdade? Porque esses últimos dias, sabendo que você vai sair da minha vida, tem sido um inferno. E por que... Ele hesitou. Porque esperava que talvez, só talvez, você sentisse algo parecido. Carolina fechou os olhos, sentindo lágrimas ameaçarem escapar. Durante 5 anos, havia sonhado em ouvir essas palavras. Durante 5 anos havia imaginado como seria se Leonardo a visse não apenas como sua assistente, mas como uma mulher. Carolina, a voz dele estava carregada de ansiedade. Diz alguma coisa, qualquer coisa. Ela abriu os olhos e o encarou. Esse homem que havia sido o centro de seus pensamentos por tanto tempo, que a fazia querer ser melhor, mais forte, mais competente. Esse homem que agora estava vulnerável diante dela, esperando por uma resposta que poderia mudar tudo. Começou ela, mas foi interrompida pela voz de Klaus, chamando-os à distância. Herr Almeida, senhorita Oliveira, estão prontos para o tour? Leonardo fechou os olhos, claramente frustrado com a interrupção. Deveríamos ir, disse ele, soltando a mão dela e se levantando. Carolina também se levantou, sentindo como se estivesse em transe. Leonardo, espera! Ele parou e se virou para ela, esperança e medo misturados em seu olhar. Nós vamos conversar sobre isso depois, ok? Agora precisamos nos concentrar no trabalho. Leonardo assentiu, embora fosse óbvio que queria continuar a conversa. Depois, concordou ele. Mas, Carolina, não me deixe esperando muito tempo.
Enquanto caminhavam de volta ao hotel, Carolina sentia como se estivesse flutuando. Leonardo Almeida estava apaixonado por ela. Depois de todos esses anos, depois de toda a dor silenciosa, ele finalmente havia dito as palavras que ela mais queria ouvir. Mas agora, paradoxalmente, ela não sabia se estava pronta para lidar com as consequências do que isso significava. O tour pelo Hotel Vista da Serra começou pontualmente às 9 horas. Hermann Schneider, apesar da idade avançada, mostrava uma energia impressionante, enquanto os guiava pelos corredores e salões do complexo. Klaus os acompanhava, fornecendo detalhes técnicos e financeiros quando necessário. Esta é a ala original do hotel, explicou Hermann enquanto caminhavam por um corredor decorado com fotografias históricas. Construída em 1925, cada pedra foi trazida da Alemanha. Carolina tentava se concentrar nas explicações, mas a proximidade de Leonardo a deixava nervosa. Ele caminhava ao seu lado, ocasionalmente roçando o braço no dela, e ela podia sentir os olhares furtivos que ele lhe dirigia quando achava que ninguém estava vendo. A taxa de ocupação anual é de 85%, informou Klaus, enquanto visitavam uma das suítes modelo. Temos uma lista de espera considerável, especialmente durante o inverno e as festividades de fim de ano. Números impressionantes, comentou Leonardo, mas Carolina notou que ele parecia distraído. Visitaram a cozinha principal, onde um chefe francês comandava uma equipe de 12 pessoas. O spa, com vista panorâmica para as montanhas, a adega, que abrigava mais de 1000 rótulos de vinhos nacionais e importados, e os jardins, onde Hermann falava apaixonadamente sobre cada espécie de planta cultivada ali. Este lugar é mais que um hotel, disse o patriarca, enquanto paravam próximo a um gazebo coberto de era. É um refúgio, um santuário onde as pessoas vêm para se reconectar, consigo mesmas, com a natureza, com as pessoas que amam. Carolina notou como os olhos de Hermann se fixaram nela, e Leonardo ao pronunciar as últimas palavras. É exatamente essa essência que pretendo preservar, disse Leonardo. Lugares assim são raros. Seria um crime transformá-lo em apenas mais um empreendimento comercial. Hermann sorriu approvingly. Vejo que vocês realmente entendem o espírito deste lugar. Klaus, que tal mostrarmos a eles o mirante? O mirante ficava no ponto mais alto da propriedade, acessível por uma trilha suave que serpenteava pela mata. Durante a caminhada, Carolina e Leonardo acabaram alguns metros atrás do Schneider, caminhando lado a lado em silêncio. Está tudo bem? Perguntou Leonardo baixinho. Apenas processando tudo, respondeu ela, evitando seu olhar. O hotel ou nossa conversa desta manhã? Ambos. Leonardo parou de caminhar, fazendo Carolina parar também. À frente, Hermann e Klaus continuavam, absortos em uma conversa sobre preservação ambiental. Carolina, eu sei que falei muito de uma vez só, mas preciso que você saiba que não espero uma resposta imediata. Só espero uma chance. Uma chance para quê? Para mostrar que posso ser mais do que seu chefe, que posso ser o homem que você merece. Antes que Carolina pudesse responder, a voz de Klaus ecoou entre as árvores. Venham, a vista daqui é espetacular. O mirante era realmente impressionante. Uma plataforma de madeira construída na copa das árvores, oferecendo uma vista de 360 graus da Serra Gaúcha. Vales verdejantes se estendiam até o horizonte, pontilhados por pequenas cidades e fazendas. O vento suave balançava as copas dos pinheiros, criando uma sinfonia natural relaxante. Em dias claros é possível ver até Canela, disse Klaus apontando para o horizonte. Carolina se apoiou na grade de proteção, respirando fundo o ar puro da montanha. Sentia-se em paz pela primeira vez em dias, como se a natureza ao redor tivesse o poder de acalmar seus pensamentos confusos. Bela vista, comentou Leonardo, vindo se posicionar ao lado dela. É perfeita, concordou Carolina. Não a vista, disse ele baixinho, de forma que apenas ela pudesse ouvir. Você. Carolina sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse responder, Hermann se aproximou deles. Sabe, minha cara, disse o patriarca dirigindo-se a Carolina, há algo especial neste lugar. Dizem que casais que visitam o mirante juntos são abençoados com um amor duradouro. É apenas uma lenda local. Klaus riu, mas havia carinho em sua voz.
Talvez, Herman deu de ombros, mas já presenciei 3 pedidos de casamento aqui, e todos os casais continuam felizes. Carolina sentiu o rosto esquentar e notou que Leonardo ficara tenso ao lado dela. Vovô, Klaus interveio diplomaticamente. Que tal voltarmos? Ainda temos muito a mostrar. Durante o caminho de volta, Carolina não conseguiu parar de pensar nas palavras de Herman. Lenda ou não, havia algo mágico naquele lugar. Uma energia que fazia com que tudo parecesse possível, até mesmo um futuro ao lado de Leonardo. Passaram o resto da manhã visitando as instalações de serviço. Lavanderia, depósitos, área administrativa. Leonardo fazia perguntas inteligentes sobre operação e manutenção, demonstrando que realmente entendia o negócio hoteleiro. Carolina o observava trabalhar, impressionada mais uma vez com sua competência e visão estratégica. Almoçaremos no restaurante panorâmico, anunciou Klaus quando terminaram o tour. À tarde teremos a reunião com a equipe de gestão. Durante o almoço, servido em uma sala de jantar, com janelas que ocupavam toda uma parede, Herman contou mais histórias sobre a família e o hotel. Carolina notou como ele observava a interação entre ela e Leonardo, como se estivesse avaliando algo. Herr Almeida, disse o patriarca enquanto tomavam café. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu Leonardo, embora Carolina percebesse sua tensão. Seus planos para o futuro incluem constituir família? A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Ele olhou rapidamente para Carolina antes de responder. Bem, sim, eventualmente. Bom, Herman sorriu. Família é a base de tudo. Um homem sem família é como uma árvore sem raízes. Pode até crescer, mas nunca será verdadeiramente forte. Carolina sentiu que precisava mudar de assunto antes que a conversa ficasse ainda mais pessoal. Senhor Schneider, disse ela, gostaria de saber mais sobre os programas sociais do hotel. Klaus mencionou que vocês apoiam a comunidade local. Os olhos de Herman brilharam com orgulho. Ah, sim. Este é um dos aspectos mais importantes do nosso trabalho. Enquanto o patriarca falava sobre os projetos de educação e preservação ambiental que o hotel patrocinava, Carolina sentia o olhar de Leonardo sobre ela. Quando finalmente se arriscou a olhá-lo, viu gratidão em seus olhos. Gratidão por ter desviado a conversa de território perigoso. Mas Carolina também viu algo mais. Viu um homem que estava se apaixonando, não apenas pela mulher que ela era, mas pela pessoa que ele estava descobrindo que ela sempre havia sido. E isso a assustava mais do que qualquer declaração de amor poderia assustar. A reunião da tarde com a equipe de gestão do hotel foi reveladora. Carolina ficou impressionada com a dedicação dos funcionários, muitos trabalhando ali há mais de 10 anos, e com o conhecimento detalhado que tinham sobre cada aspecto da operação. O que mais me impressiona, comentou Leonardo quando saíam da sala de reuniões, é como todos vocês trabalham como uma família. Porque é exatamente isso que somos, respondeu Maria, a gerente-geral, uma mulher de 50 anos com olhos calorosos. O Sr. Herman sempre nos tratou assim. Durante a reunião, Carolina havia tomado notas detalhadas, mas também observara as expressões de Leonardo. Ela podia ver que ele estava genuinamente emocionado com o que via. Não era apenas um negócio lucrativo, mas uma comunidade, um legado de cuidado e respeito mútuo. Que tal darmos uma volta pelos jardins? Sugeriu Klaus quando terminaram. O pôr do sol daqui é espetacular. Herman havia se retirado para descansar, deixando os 3 sozinhos. Caminharam pelos caminhos de pedra, Klaus explicando os projetos de expansão sustentável que a família havia planejado. Queremos adicionar chalés familiares ali, apontou ele para uma área arborizada, mas mantendo a vegetação nativa. Sustentabilidade não é apenas uma palavra da moda para nós. É uma filosofia de vida. É exatamente assim que deveria ser, concordou Leonardo. Quando Klaus se desculpou para atender uma ligação, Carolina e Leonardo ficaram sozinhos próximo ao lago artificial. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam na água. Está sendo uma tarde produtiva, comentou Carolina, tentando manter a conversa em território seguro. Está, concordou Leonardo, mas ela podia sentir que ele queria falar sobre outras coisas. Carolina. Leonardo, por favor, ainda não. Quando então? A frustração em sua voz era evidente.
Quando você vai me dar uma resposta? Carolina se virou para encará-lo. É complicado. Por que é complicado? Eu te disse que te amo. Ou você sente algo por mim ou não sente. Não é tão simples assim. Então me explica. Me ajuda a entender. Carolina respirou fundo, olhando para o lago enquanto organizava os pensamentos. Durante 5 anos, Leonardo, 5 anos eu esperei por um sinal, por qualquer coisa que indicasse que você me via como mais do que sua assistente. Quantas vezes eu fiquei até tarde no escritório esperando que você notasse que eu estava ali. Quantas vezes eu ouvi você falar sobre suas namoradas, vendo-o se apaixonar por outras mulheres, enquanto você o quê? Enquanto eu me apaixonava por você um pouco mais a cada dia, admitiu ela, as palavras saindo como um sussurro. Leonardo ficou em silêncio por um momento, processando a confissão. Então você sente algo por mim. Eu sempre senti. Carolina finalmente o encarou, lágrimas brilhando em seus olhos. Mas você era meu chefe, Leonardo. Você namorava outras pessoas. Eu achei que nunca teria uma chance. E agora? Agora você sabe que tem. Agora eu não sei se consigo confiar nisso, disse ela, a voz trêmula. E se você se cansar? E se descobrir que eu não sou o que você pensava? E se... Leonardo se aproximou, pegando o rosto dela entre as mãos. Ah, se nada disso acontecer? E se for exatamente o que ambos estávamos procurando o tempo todo? Leonardo, eu sei que cometi erros. Sei que fui cego e idiota. Mas estou aqui agora te dizendo que te amo, pedindo uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. O coração de Carolina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Eu tenho medo, sussurrou ela. Eu também, admitiu Leonardo. Estou aterrorizado, mas estou mais aterrorizado com a ideia de perdê-la. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro, o mundo ao redor desaparecendo. Carolina podia ver a sinceridade nos olhos verdes dele, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Se fizermos isso, disse ela finalmente, se tentarmos tem que ser de verdade. Não posso ser apenas mais uma das suas aventuras. Você nunca seria isso, disse Leonardo com firmeza. Você é... O quê? Você é a pessoa mais importante da minha vida. E demorei 5 anos para ter coragem de admitir isso. Carolina sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Todas as noites em que havia chorado por ele, todos os dias em que havia fingido que não doía vê-lo com outras mulheres, toda a frustração de se sentir invisível, tudo isso parecia estar se dissolvendo com suas palavras. Eu te amo, sussurrou ela. Eu te amo há tanto tempo que não me lembro de como era não te amar. Leonardo sorriu, um sorriso genuíno e radiante que fez o coração de Carolina disparar. Posso beijá-la? Perguntou ele suavemente. Em resposta, Carolina se ergueu nas pontas dos pés e encontrou os lábios dele com os seus. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos ainda não conseguissem acreditar que estava realmente acontecendo. Mas quando Carolina passou os braços ao redor do pescoço dele, o beijo se aprofundou, 5 anos de sentimentos reprimidos se derramando naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso é real? Perguntou Carolina, ainda não conseguindo acreditar completamente. É a coisa mais real que já senti na vida, respondeu Leonardo beijando sua testa. Herr Almeida, senhorita Oliveira. A voz de Klaus os fez se separar rapidamente. Ele se aproximava pelo caminho, um sorriso conhecedor no rosto. Espero não estar interrompendo nada importante, disse ele com um brilho maroto nos olhos. Nada que não possa continuar depois, respondeu Leonardo entrelaçando os dedos com os de Carolina. Klaus riu. Vovô vai ficar muito feliz. Ele disse que vocês dois tinham a energia de um casal apaixonado desde que chegaram. Carolina e Leonardo trocaram um olhar e riram. Parece que não somos tão discretos quanto pensávamos, disse Carolina. Ou talvez, sugeriu Leonardo apertando sua mão, algumas coisas sejam óbvias demais para esconder. Enquanto caminhavam de volta ao hotel, Carolina sentia como se estivesse flutuando. Depois de tantos anos, finalmente estava onde sempre quis estar, ao lado de Leonardo, não apenas como sua assistente, mas como a mulher que ele amava. O futuro, que pela manhã parecia incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades infinitas. Na manhã seguinte, Carolina acordou com uma sensação de leveza
que não experimentava há anos. Os eventos da tarde anterior pareciam quase um sonho. O beijo no lago, a confissão mútua de amor, a forma como Leonardo havia segurado sua mão durante todo o jantar, enquanto Hermann contava histórias da família. Vestiu um vestido azul claro, que sempre a fazia se sentir confiante, e desceu para o café da manhã. Leonardo já estava no restaurante, lendo jornal com uma xícara de café na mão. Quando a viu se aproximar, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Carolina acelerar. "Bom dia, linda", disse ele, se levantando para puxar a cadeira para ela. "Bom dia", respondeu Carolina, ainda se acostumando com essa nova dinâmica entre eles. "Dormiu bem?" "Melhor do que em semanas", admitiu ela. "E você?" "Como um bebê. Pela primeira vez em muito tempo, não tive pesadelos sobre perder a mulher mais importante da minha vida." Durante o café da manhã, eles conversaram sobre os próximos passos das negociações. Hermann havia agendado uma reunião final para aquela tarde, onde discutiriam os últimos detalhes do contrato. "Ele parece satisfeito com nossa parceria", disse Leonardo, com um sorriso travesso. "Nossa parceria nos negócios", corrigiu Carolina, embora estivesse sorrindo também. "Claro, apenas nos negócios." Klaus apareceu para buscá-los às 9 horas, levando-os para visitar as instalações de eventos do hotel, salões de festa, capela para casamentos e uma área externa com vista panorâmica onde eram realizadas cerimônias. "Esta é nossa joia da coroa", disse Klaus enquanto entravam na capela. "Realizamos cerca de 50 casamentos por ano aqui." A capela era pequena, mas deslumbrante, com vitrais coloridos que criavam um jogo de luzes mágico no interior. Bancos de madeira escura estavam dispostos em fileiras, voltados para um altar simples, mas elegante. Atrás do altar, uma janela panorâmica oferecia vista para as montanhas. "É linda", murmurou Carolina, caminhando pelo corredor central. "Não é?", concordou Klaus. "Vovô sempre diz que este é um lugar abençoado. Nunca tivemos um divórcio entre os casais que se casaram aqui." Carolina notou que Leonardo havia ficado quieto, observando-a caminhar pela capela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Tudo bem?", perguntou ela quando Klaus saiu para atender o telefone. "Apenas imaginando", disse Leonardo suavemente. "Imaginando o quê?" "Como você ficaria de branco, caminhando por este corredor?" O coração de Carolina parou por um momento. "Leonardo, desculpa", ele se apressou em dizer. "É muito cedo para pensar nisso. Apenas é um pensamento bonito." Antes que Carolina pudesse responder, Klaus retornou. "Desculpem a interrupção, era vovô. Ele quer que almocemos juntos no restaurante privativo. Disse que tem uma proposta especial para vocês." O restaurante privativo era uma sala íntima com apenas 4 mesas, decorada com antiguidades da família Schneider. Hermann os aguardava com um sorriso misterioso no rosto. "Meus queridos", disse ele quando se sentaram, "passaram uma noite agradável?" "Muito", respondeu Leonardo, pegando a mão de Carolina sobre a mesa. "Ótimo, porque tenho uma proposta para vocês." Durante o almoço, um prato típico alemão acompanhado de vinho tinto excepcional. Hermann falou sobre seus planos para o futuro. "Estou velho", disse ele sem melancolia. 82 anos é a idade suficiente para reconhecer quando é hora de passar o bastão. Klaus administra bem as operações diárias, mas este lugar precisa de alguém com visão, com paixão pelo negócio hoteleiro. "Estamos muito interessados em adquirir o hotel", disse Leonardo. "Eu sei. E depois de observá-los nos últimos dias, estou convencido de que vocês são as pessoas certas." Hermann fez uma pausa. "Mas tenho uma condição." Carolina e Leonardo trocaram olhares. "Qual condição?", perguntou Leonardo. "Quero que vocês se casem aqui, na nossa capela." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carolina sentiu seu rosto esquentar, enquanto Leonardo parecia ter perdido a capacidade de falar. "Vovô", Klaus interveio suavemente, "isso é um pouco..." "Não é uma condição absurda", interrompeu Hermann. "Vocês se amam, isso é óbvio para qualquer um que tenha olhos. E este hotel sempre foi sobre família, sobre amor, sobre compromisso. Que melhor forma de começar uma nova era do que com um casamento? Senhor Schneider." Carolina finalmente encontrou sua voz. Quer dizer, nossa relação é muito recente." "Minha cara."
Herman sorriu gentilmente. Idade me ensinou que quando duas pessoas se encontram verdadeiramente, o tempo é irrelevante. Vocês se conhecem há 5 anos. Trabalharam lado a lado, enfrentaram desafios juntos, construíram confiança mútua. Isso é mais do que muitos casais têm depois de décadas. Leonardo apertou a mão de Carolina. Herman, apreciamos a honra que está nos oferecendo, mas pensem nisso, disse o patriarca erguendo uma mão. Não preciso de uma resposta hoje, mas se decidirem aceitar, organizarei a cerimônia mais linda que esta chapéu já viu. E o hotel será de vocês por um preço que reflete minha confiança em seu amor. Que preço? Perguntou Leonardo, claramente curioso. Herman sorriu. Metade do valor que discutimos originalmente. 40 milhões em vez de 80. Carolina sentiu o ar sair de seus pulmões. Era uma oferta extraordinária, quase inacreditável. E se não aceitarmos a condição? Perguntou ela. Então respeitarei sua decisão e venderemos pelo preço original, sem cerimônia. Mas Herman se inclinou para a frente. Perderão a oportunidade de começar uma nova vida em um lugar verdadeiramente mágico. Depois do almoço, Carolina e Leonardo caminharam pelos jardins em silêncio, ambos processando a proposta inesperada. O que você está pensando? Perguntou Leonardo finalmente. Que é loucura, respondeu Carolina. Estamos juntos há menos de 24 horas e ele quer que nos casemos. E se não fosse loucura? Carolina parou de caminhar. Como assim? Leonardo se virou para ela, pegando suas mãos. Carolina, eu sei que é cedo, sei que é maluco, mas eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Te amo, quero estar com você, quero construir um futuro ao seu lado. Leonardo, não estou pedindo uma resposta agora, disse ele rapidamente. Só estou dizendo que se você estiver disposta a considerar, eu gostaria muito de me casar com você. Aqui, em São Paulo, em Vegas, na Lua, onde você quiser. Carolina olhou para o homem à sua frente, o homem que havia amado em silêncio por tanto tempo, que agora estava oferecendo tudo o que ela sempre quis. E se não der certo? Sussurrou ela. E se der? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades e promessas, de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar apenas uma semana antes. Naquela noite, Carolina mal conseguiu dormir. Ficou na varanda de sua suíte, observando as estrelas e pensando na proposta de Herman, casar-se com Leonardo. A ideia que um mês atrás teria parecido um sonho impossível, agora era uma possibilidade real. Por volta das 2 da manhã, seu telefone tocou. Era uma mensagem de Leonardo. Está acordada? Preciso falar com você. Carolina desceu ao térreo e o encontrou no bar do hotel, sentado em uma poltrona próxima à lareira. Ele vestia apenas uma calça de pijama e uma camiseta, os cabelos desalinhados, sugerindo que também não havia conseguido dormir. Não consegue dormir também? Perguntou ela, se acomodando na poltrona ao lado da sua. Não paro de pensar no que Herman disse. Leonardo se virou para encará-la. Carolina, sei que estou sendo impulsivo, sei que pode parecer loucura, mas quero aceitar a proposta dele. Leonardo, me deixa terminar, por favor. Ele se levantou da poltrona e, para a surpresa absoluta de Carolina, se ajoelhou diante dela. Eu não tenho um anel. Não planejei isso. Não é como eu sempre imaginei que seria. Mas o coração de Carolina parou completamente. Carolina Oliveira, disse Leonardo pegando suas mãos. Eu te amo. Te amo há mais tempo do que fui capaz de admitir. Você é minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira em tudo. É a pessoa mais inteligente, forte e linda que conheço. Você me faz querer ser um homem melhor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carolina. Sei que é cedo, sei que é maluco, mas também sei que não quero passar nem mais um dia da minha vida sem você ao meu lado. Quer se casar comigo? O silêncio se estendeu por alguns segundos, que pareceram eternos. Carolina olhou para o homem ajoelhado diante dela. O homem que havia sido o centro de seu universo por tanto tempo, que agora estava oferecendo seu coração completamente. Você tem certeza? Sussurrou ela. Nunca tive tanta certeza de algo na vida. E se eu disser sim, você não vai se arrepender? Não vai acordar daqui a um mês pensando que agiu por impulso? Leonardo sorriu, aquele sorriso que fazia o coração dela derreter. Carolina, você acha que alguém age por impulso durante 5 anos?
Porque há quanto tempo eu venho me apaixonando por você, mesmo sem admitir. Cada dia um pouco mais. Cada conversa, cada momento trabalhando juntos, cada vez que você sorri quando pensa que ninguém está vendo. Leonardo, você me conhece melhor que qualquer pessoa no mundo. Sabe quando estou estressado, quando preciso de espaço, quando preciso de apoio. Você antecipa minhas necessidades, complementa meus pensamentos, me faz rir quando estou sendo muito sério. Ele apertou suas mãos. Como posso não querer passar o resto da minha vida com alguém assim? Carolina fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem livremente. Quando os abriu novamente, viu amor puro e sincero nos olhos verdes de Leonardo. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, eu quero me casar com você, disse ela mais alto, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu te amo. Sim, eu quero construir um futuro ao seu lado. Leonardo se levantou rapidamente e a pegou nos braços, girando-a no ar enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Quando a colocou no chão, ele a beijou com toda a paixão e amor que havia guardado por tantos anos. Vamos contar para Herman amanhã? Perguntou ele quando se separaram. Acho que ele já sabe, riu Carolina. Tenho a impressão de que ele planejou isso desde o primeiro dia. Acho que você está certa, concordou Leonardo. E sabe de uma coisa? Estou começando a gostar da ideia de um casamento aqui, neste lugar mágico, onde finalmente encontramos coragem de admitir nossos sentimentos. Vai ser perfeito, disse Carolina, imaginando-se caminhando pela capela, em direção ao homem que amava. Na manhã seguinte, eles encontraram Herman no café da manhã, que os recebeu com um sorriso conhecedor. Posso assumir pela expressão radiante de vocês que tomaram uma decisão? Perguntou o patriarca. Aceita nossa proposta, disse Leonardo, entrelaçando os dedos com os de Carolina. Queremos nos casar aqui. Herman bateu palmas, genuinamente emocionado. Maravilhoso. Klaus, venha ver. Teremos um casamento. Os próximos dias passaram como um turbilhão. Herman insistiu em organizar tudo pessoalmente, desde as flores até o menu da recepção. Carolina ligou para sua mãe em São Paulo, que inicialmente ficou chocada com a notícia, mas rapidamente se empolgou quando percebeu a felicidade na voz da filha. Sempre soube que aquele patrão seu estava apaixonado por você, disse sua mãe. Uma mãe percebe essas coisas. Leonardo convidou Marcos e alguns amigos próximos, enquanto Carolina chamou sua melhor amiga e alguns colegas do escritório. A cerimônia seria pequena e íntima, exatamente como ambos queriam. No dia do casamento, Carolina acordou com o sol streaming through her window e uma sensação de paz completa. Sua mãe e melhor amiga a ajudaram a se vestir. Um vestido simples, mas elegante, que haviam encontrado em uma boutique local, com renda delicada e cauda discreta. Você está radiante, disse sua mãe beijando sua testa. A cerimônia foi às 4 da tarde, quando a luz dourada do final da tarde criava uma atmosfera mágica na capela. Carolina caminhou pelo corredor de braços dados com Klaus, que havia se oferecido para conduzi-la ao altar na ausência de seu pai. Leonardo a esperava no altar, vestido com um terno azul marinho, os olhos brilhando de emoção. Quando seus olhares se encontraram, ambos sorriram através das lágrimas. A cerimônia foi conduzida por um pastor local em português e alemão, honrando as tradições de ambas as famílias. Quando chegou a hora dos votos, Leonardo pegou as mãos de Carolina e falou com voz emocionada. Carolina, há 5 anos você entrou na minha vida como minha assistente, mas você se tornou muito mais, minha parceira, minha melhor amiga, meu amor. Prometo amá-la, respeitá-la e apoiá-la em todos os momentos de nossas vidas. Prometo ser o homem que você merece, todos os dias. Carolina, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu. Leonardo, você foi meu primeiro amor, meu grande amor, meu amor para sempre. Prometo estar ao seu lado nos bons e maus momentos, ser sua parceira em todos os sonhos e desafios. Prometo amá-lo hoje, amanhã e para sempre. Quando o pastor os declarou marido e mulher, Leonardo beijou Carolina com tanta ternura que não havia um olho seco na capela. A recepção foi realizada nos jardins do hotel, com vista para as montanhas douradas pelo pôr do sol. Herman fez um brindis emocionante sobre amor verdadeiro e novos começos, e Carolina dançou com seu novo marido sob as estrelas, sabendo que havia encontrado seu para sempre.
Meses depois, quando já estavam estabelecidos como os novos proprietários do Hotel Vista da Serra, Carolina às vezes olhava pela janela de seu escritório, o mesmo que Hermann havia usado por décadas, e sorria lembrando de como chegaram ali. Em que está pensando? Perguntava Leonardo, abraçando-a por trás. Em como às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos, respondia ela, se virando em seus braços. Sem arrependimentos? Nenhum, dizia Carolina, beijando o homem que havia sido sua última viagem de trabalho e se tornado seu primeiro dia do resto da vida. Apenas gratidão. E enquanto se beijavam com as montanhas da Serra Gaúcha como testemunhas, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que nasceu da amizade, cresceu na confiança e floresceu na coragem de ser vulnerável. O Hotel Vista da Serra não apenas ganhou novos proprietários, ganhou uma nova história de amor que se tornaria lenda entre os hóspedes, provando mais uma vez que alguns lugares são realmente mágicos, capazes de transformar sonhos em realidade.